senhor Nilson Pater, representante comercial, residente na cidade de Catanduva, São Paulo. Senhor Nilson, primeira pergunta do programa. Quando o senhor foi abduzido? Quando? Que época o senhor foi levado por um disco voador? E como foi esse fato? Eu me chamo Nilson Pátero, sou natural de Catanduva, né? Sou casado com dona Lourdes Sanches Pátero. Tenho duas filhas, a Samária Pátero e a Silvana. Muito bem. Até o dia 22 de maio de 1973, até aquela data eu desconhecia por completo tudo que se falava a respeito de objetos aéreos não identificados. Eu desconhecia totalmente a literatura. Mas no dia 22 de maio de 1973, após uma reunião da firma para a qual trabalhava na cidade de Oswaldo Cruz, reunião essa que terminou por volta das 23 horas, ou 23 horas e 30 minutos. Eu regressava de Oswaldo Cruz para Catanduva. Na época eu tinha um automóvel Opala, ano 1970, era um automóvel Opala azul, 4 portas. Era uma viagem que eu voltava até tranquilo, porque eu estava tendo êxito na firma onde eu trabalhava. Muito bem. Quando eu vinha chegando no Rio Tietê, no local chamado Salto da Vaiandava, lá existia uma hidrelétrica, né? Companhia Paulista de Força e Uso. Quando eu adentrei a ponte, era uma ponte mais ou menos de uns 100 metros, 150 metros, uma ponte de tábua, né? E eu pude ver na cabeça da ponte do lado de lá, alguém que acionasse para que eu parasse. Na medida que ia chegando, eu achei que fosse um guarda rodoviário, porque logo à frente, 100 metros na frente da ponte, existia a murita da Polícia Rodoviária Federal. E eu parei o automóvel. Quando cheguei em frente ao moço, eu parei o automóvel. E eu baixei o vidro do automóvel, era uma noite que chovia, eu baixei o vidro do automóvel, e o cidadão me cumprimentou. Boa noite, e eu respondi boa noite para ele. Ele me perguntava para onde que eu estava indo. Eu estou indo para a cidade de Catanduva. Eu falei, eu também vou para a cidade de Catanduva. E eu, quando vi o moço, eu percebi que se tratava de gente boa. Saí que era gente boa. Se via que não era qualquer pessoa. Ele passou na frente do automóvel, eu tirei minha pasta 07 que estava do lado do automóvel, coloquei no banco traseiro. Destravei a porta do automóvel e o moço entrou. Interessante que quando ele sentou no automóvel, ele sentou em posição correta, sabe? Ele sentou enviesado no automóvel, com as costas apoiadas na coluna do automóvel, com a perna esquerda apoiado mais em cima do assento, com a mão esquerda apoiado no encosto do automóvel. Ele carregava por cima uma caixinha dourada. Para mim era uma cigarreira, porque quando eu era moço, mais jovem, eu usava uma cigarreira aqui lá. Muito bem. Ele sentou naquela posição enviesada. Eu peguei e arranquei o automóvel, né? Andei mais ou menos 50 metros, 100 metros, e eu olhei para ele para ver naturalmente o que ia fazer em Catanduva, se tinha algum parente lá, se morava em Catanduva, ou era vendedor. Mas quando fui fazer a pergunta para ele, ele já me perguntava a mim, antecipando o meu pensamento, quanto tempo eu morava em Catanduva. Quando eu sou nascido, sou criado em Catanduva, eu moro na Rua Goiás, em 94. Muito bem. Quando eu acabei tudo de falar para ele, eu novamente ia perguntar, ele naturalmente o que ia fazer na cidade de Catanduva, né? Se ele morava lá ou tinha parente. Mas quando foi fazer a pergunta, ele novamente já me perguntava a mim qual era o ramo de atividade que eu exercia. Eu falei para ele que trabalhava com uma determinada firma em Oswaldo Cruz, que eu era relações da firma, junto à firma com as prefeituras, né? Muito bem. Quando eu acabo de falar, eu queria perguntar, lógico, para ele o que ele ia fazer em Catanduva, né? E ele não deixava. Sempre antecipava, né? Perfeitamente. A outra pergunta, já me perguntava qual era o grau de instrução que eu tinha. Eu dizia a ele que não tinha grau de instrução nenhum, não tinha. A escolaridade minha era somente o primário, e assim mesmo feito numa escola da região rural, lá da região de Catanduva, Pindorama. Muito bem. Nessas alturas, nós chegamos no posto do Corsejo, que tem, antes de chegar à cidade de Rio Preto, mais ou menos uns 10 quilômetros. Eu entrei no posto
parei o automóvel e fui tomar um café. Aí eu observei bem esse rapaz. Era um rapaz alto, mais ou menos de 1,75 m, 1,80 m de altura, bem vestido, calça cinza, sapato preto, calça cinza, camisa gola olímpica, uma jaqueta de zíper com punho de malha. O zíper não fechava até em cima, não, né? Mas podia ver que era uma gola olímpica. Era um moço de cabelo amarelo, aparado, né? O rosto oval, um moço rosado, olho azul, né? Um azul muito bonito, diferente, um moço diferente. Um moço diferente. Orelha, nariz e olho, né? Era mais pequeno que para grande. Aliás, a orelha e o nariz e a boca era mais pequeno, vamos dizer assim, que para grande. Sim. Muito bem, aí eu observei bem esse moço andando ao meu lado. Eu cheguei no posto, no balcão. Eu acompanhei o senhor? Acompanhou. Eu pedi um café e ele pediu uma garrafa de água mineral. Meia garrafa de água mineral. Interessante é quando eu peço uma garrafa de água, lógico, se você não toma ela toda, você toma quase toda, né? Muito bem. Eu tomei meu café e me chamou a atenção o seguinte. Ele pegou a garrafa d'água e despejou muito pouco no copo, mais ou menos 1 centímetro de água. A garrafa ficou cheia. Ela ficou cheia. Eu olhei, tudo bem, né? A noite era fria, chovia. Ele tomou aquele pouquinho de água, mas retornou no porta-móvel, né? E eu observando ele. Tomamos assento no automóvel e viemos conversando. Mas tudo conversa corriqueira. Nós conversamos, eu só respondendo para ele. Eu falava português normal? Perfeitamente. Um português normal, claro, com aquele olho azul, fixo na minha pessoa, sentado, enviesado no banco. E a gente veio conversando, e eu só respondendo. Mais ou menos umas 3 horas de... Do Soba vai andava até Catanduva dá mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros. Era uma noite chovia, então andava mais devagar para tomar. Mais ou menos eram umas 3h30, 4 horas da manhã, quando eu estava chegando em Catanduva. Eu costumo entrar em Catanduva pela a entrada do aeroporto, pela avenida do aeroporto. Eu saí da rodovia, fez o balão para atravessar bem a rodovia. Né? Quando eu ia atravessando a rodovia, que o Sai fez o balão, eu parei o automóvel porque passava naquele exato momento um caminhão esquisito na época, hoje não, um caminhão desse que transporta os valores. Sim. Esse caminhão da Blink, aquele tempo era muito difícil, há 20 anos atrás. E eu brequei, então aquele caminhão passou com tudo, aquele caminhão. Aí ele olhou no relógio, suspendeu o punho da camisa, da jaqueta, olhou no relógio e falou assim, já são 3h30, uma coisa assim, 4 horas. Eu falei assim, não tem mais ônibus para Itajubi. Aí foi quando eu falei para ele, mas o senhor vai para Itajubi ou vai para Catanduva? Eu falei, não, eu vou para Itajubi. Eu falei, eu levo o senhor lá. Tornei entrar na rodovia, andei mais ou menos 1 quilômetro do senhor, tornei pegar o acesso para a cidade de Itajubi, que é completamente o contrário. Itajubi é 20 quilômetros lá, completamente o contrário. Eu levei esse moço para Itajubi. Cheguei na praça principal, lá da cidade, o jardim, né? Ele falou que está ótimo. Ele parou o automóvel, ele abriu a porta do automóvel, a porta abriu, né? E ele falou para mim quanto que era o trabalho de eu levar ele para Itajubi. Eu falei para ele que não era trabalho nenhum. Mas mesmo assim ele enfiou a mão na jaqueta e me deu uma nota. No momento eu não vi quanto que era a nota. Eu peguei e enfiei no bolso do meu blazer. Ele pegou, me deu a mão, falou, boa viagem até Catanduva, qualquer dia desse irei visitá-lo. Fechou a porta do automóvel e saiu, foi andando. Eu fiquei olhando aquele moço lá, falei, mas coisa louca, é um negócio esquisito. Saí da minha rota, viajei com esse moço mais uns 250 quilômetros, não fiquei sabendo nada. Ele foi andando normal, aquelas passadas normal, foi andando. Eu fiquei olhando, observando ele. Mas meio chateado, porque eu não fiquei sabendo nada. Bom, larguei para lá, dei volta para o automóvel, no jardim, peguei a saída e vim embora para a cidade. Eu tenho por costume, quando estou viajando sozinho, sempre com o rádio do automóvel ligado, sempre. Né? E estava tocando uma música bonita, de madrugada, a noite chovia, eu vinha tocando, ia andando depressa, para chegar mais cedo de carro, que era 4 horas mais ou menos. Antes de chegar no linhão da CESP, que atravessa aquela região, no local chamado quilômetro 7, mais ou menos 500 metros chegar no linhão, eu percebi uma interferência muito grande no rádio, muita coisa terrível. Eu peguei e baixei todo o volume do carro, do rádio. Quando eu baixei o volume do rádio, surgiu no painel do carro um foco de luz, mais ou menos de uns 20 centímetros de circunferência, um foco de luz azul.
aquele foco de luz corria no painel do carro, da esquerda para a direita, assim, na medida que o foco de luz passava, e eu via tudo transparente. Pois eu via o motor do carro funcionando, eu via o comando de válvula, via vira-brequinha, as bialas, eu via. Falei, não, o que é isso aqui? Aquele foco passou no banco do automóvel, passou no assoalho do carro, vindo de cima, vinha de frente. Passou no assoalho do carro, que cortou o assoalho do carro, eu vi o asfalto passando, ficando para trás. Falei, meu Deus, e eu guiando, eu achava que poderia ser a lua, que muitas vezes dá um reflexo no eucalipto, em alguma área, faz aquele reflexo, né? A sombra no automóvel. Mas não tinha lua. A noite era escura, chovia, aquele foco dele foi embora, aí veio o filamento de luz, um filamento espécie de uma linha cortante, uma linha forte, batia no meu rosto em cheio. E eu não via nada. E eu acendia a luz do carro e apagar para o cidadão não abaixar a luz, porque eu não estava vendo nada. E aquela luz cada vez mais forte. Você pensou que era outro carro que vinha? Eu achava que era um caminhão que vinha com luz alta. Sim. E aquela luz vem vindo, e eu dava sinal de luz, e o camarada não abaixava a luz. Eu falei, puxa, esse carro vai passar por cima de mim. E o automóvel, que ia mais ou menos 100 km/h, perdeu a potência. Eu sei, veio para 80, veio para 50, 30, 20, 10, quando foi de tranco, e parou. Eu me perdi. Eu não sabia se eu estava no acostamento da estrada, estava no meio do leito do asfalto, eu não sabia, me perdi. E aquela luz em cima. O que eu fiz? Eu tirei o óculos do rosto, coloquei em cima do automóvel, do painel do carro, e protegi o rosto com o braço, esperando o impacto. Né? Eu fiquei mais ou menos 1 minuto, acho, 2 minutos, fiquei. Já era tempo de acontecer tudo, já era tempo de ter trombados, no caso. Aí não aconteceu nada. Eu tiro o braço dos olhos, do rosto, e vejo mais ou menos uns 50 metros de distância, uns 30 metros de altura, alguma coisa parada. A impressão que tinha era uma copa de árvore, de eucalipto, parada. E eu não via bem porque estava chovendo e o vidro todo embaçado. Ainda tentei ligar o limpador de vidro e não funcionava. Fui ligar o automóvel, não funcionava. A luz não funcionava. Eu falei, puxa vida, vou ter dado o circuito, aquele foco de luz, deu um circuito no carro, deve ter queimado a instalação. Dentro do carro fazia um calor terrível. O que eu fiz? Eu abaixei o vidro do carro, né? Pus o rosto para fora e fiquei olhando. Eu achei que era um helicóptero que estava aproveitando a luz do meu automóvel para descer na estrada. E depois se veio, coitado, é um helicóptero, esse camarada está perdido. Né? Mas eu falei, eu conheço muito bem o helicóptero, aquilo não pode ser helicóptero. Era um objeto de 5, 6 metros de circunferência, como 2 chapéus emborcados, 2 bacias, sabe? Com aquela aba grande. A presença do objeto, ele se tornava claro o ambiente, já não tinha mais foco de luz. A presença dele se tornava claro. Claro, muito bem. Ele não clareava, né? A presença dele. E eu abri a porta do automóvel, com o pé esquerdo no chão, né? O pé direito em cima do estribo do carro, o braço esquerdo em cima da porta, apoiando e olhando para o objeto. Para mim era um helicóptero. Quando surgiu uma tela que envolveu todo o aparelho, uma tela transparente, na medida que aquela tela envolveu todo o aparelho, a temperatura voltou ao normal, porque antes era bastante quente. E eu estou olhando, falei, o que será isso, meu Deus? Mas não estou com medo. Eu sou um camarada que sempre viajei e viajo para todo lado. Não estava com a mínima ideia de medo, nada que poderia ser, achava que realmente era um helicóptero. Aí surgiu, começou a desprender do objeto um tubo. Começou a desprender. Quando ele tudo faltava mais ou menos 1 metro para chegar no asfalto, aí que eu me toquei, falei, meu Deus do céu. Falei, são os tais chamados discos voadores, esses caras vão me pegar e eu vou correr. E eu saí correndo, mas eu queria correr para o lado de Catanduva. Mas se eu saio correndo para o lado de Catanduva, eu ia passar debaixo do objeto. Então eu saí correndo, sentido contrário, para o lado da cidade de Itajubi. O senhor voltou? Voltando. Eu achei que tinha corrido mais ou menos uns 100 metros, mas não tinha corrido nada. E eu corria. A impressão que eu tinha é que me jogaram numa tira de borracha pela cintura. E na medida que eu ia correndo, sentia dificuldade de correr. Eu passava a mão por trás assim, não tinha ninguém me agarrando. E eu virei automaticamente, olhei naquele objeto, saiu um facho de luz debaixo daquela aba do objeto, em linha reta, um facho de luz mais ou menos de 20 centímetros de largura, em linha reta, uma luz maciça. Aquela luz bateu no meu automóvel, que o automóvel ficou inteirinho de vidro.
derreteu meu automóvel. Eu falei, mas pelo amor de Deus, derreteu o automóvel? Eu falei, esses caras me derreteram o automóvel. Na impressão, sei. Esses caras me derreteram o automóvel. E eu do lado de lá, né, eu vi todinho o automóvel transparente, vi o automóvel de vidro, eu vi os bancos do automóvel e a estrada, eu falei, mas me derreteu o automóvel, era um automóvel financiado, estava pagando ele com uma dificuldade danada. Falei, eles derreteram o automóvel. E eu desmaiei, lógico, uma situação daquela, chovendo na estrada, né, aquela coisa terrível, né? E eu já de madrugada, quase manhã, já era umas 4 horas da manhã. Aqui uma revista especializada em ufologia, Destino Especial, que focaliza, né, a nave perto do automóvel, quando apareceu a primeira vez, que ele narrou, o senhor Nilson Pátria narrou para vocês há poucos instantes. Aí foi quando eu desmaiei, aí só fiquei sabendo, depois que o guarda rodoviário, passaram o pessoal de Itajubi, que ia para a cidade de Catanduva, no mercado, passaram o pessoal de Piruacone, viram um automóvel encostar na estrada, de farol aceso, aquela coisa toda, né? O mapa rodoviário que eu tinha estava em frente do automóvel, a pasta 07 que eu tinha estava aberta, em cima do assento do automóvel, a pasta estava aberta, né? Muito bem. Aí avisaram o guarda rodoviário, o guarda Queiroz. O senhor caiu no asfalto? No asfalto, no acostamento. No acostamento. Aí avisaram o guarda rodoviário e ele foi lá com a viatura. De acordo com os moços falaram, lá estava. O guarda olhou dele, me contando depois, né? Aí ele ficou em cima de mim, com uma perna de um lado, outra perna do outro lado, abaixou para me virar, para ver se eu tinha algum ferimento no rosto. Naquele que me tocou na cintura, eu dei um salto grande. Pulei bem alto, porque eu achei que era o pessoal que estava me pegando. Aí o guarda me agarrou comigo, me segurou firme, gritou comigo, disse que ele era a polícia rodoviária, aquela coisa toda, que tinha acontecido. Você ficou transtornado, né? Fiquei. Aí, o que houve, rapaz? Você está aí? Eu falei, não, senhor, vamos embora, que o negócio aqui é perigoso, aqui não é fácil. Mas o que houve? Eu falei, não, eu contei mais ou menos o que tinha acontecido. Eu falei, um objeto assim, né? Mas o autor ia passando um caminhão também carregado de aves que ia para o mercado, ele mandou o caminhão parar, né? Falou, tem mais um companheiro aqui agora, o guarda falou, que para ajudar a pegar esses caras, que você está dizendo que ia pegar você. Eu falei, seu guarda, não é brincadeira. Ele falou, vamos embora. Eu não vi ninguém, eu vi um aparelho assim, né? Parou meu automóvel, aquela coisa toda. Aí o guarda juntou o mapa rodoviário que eu tinha que estar para fora e ele falou para mim, mas escuta, rapaz, você estava olhando o mapa rodoviário aqui? Eu falei, não, seu guarda, segurou esse mapa rodoviário, estava dentro da pasta no automóvel, e os documentos lá. Aí ele fechou a minha pasta, fechou o automóvel, e montei na viatura dele e foi para Catanduva. Eu falei, o senhor quer o senhor me levar para casa? Eu falei, eu levo o senhor para casa. Mas quando chegou na cidade, ele me levou para o hospital. Cheguei lá no hospital Palhabino, a pessoa que me atendeu, a doutora Elia Chednik, o médico atuante da cidade, até eu moro na cidade. Ele falou, eu encontrei esse moço assim na estrada, deitado. Interessante, senhor Paulo, é o seguinte, que eu estava deitado, fiquei deitado de bruço, estava chovendo, a noite chovia. Mas eu só estava molhado a parte da frente, sabe? A parte da frente, a parte do bolso, as costas, apesar de estar chovendo, não estava molhado. Não estava chovendo. Interessante, não estava. Aí o médico me olhou e falou, mas o senhor está todo molhado à frente? Eu falei, o guarda falou, ele está deitado na enxurrada, no meio da estrada, né? Está deitado lá. Mas as costas dele estão chutas, tudo bem. Aí o médico me deu uma injeção, né? E eu dormi. Quando foi no dia seguinte, eu levantei, era meio-dia, aí a minha patroa lá em casa, minhas filhas, meus amigos, né, meus parentes, que eu sabia que naturalmente tinha acontecido comigo. Eu falei, eu vinha vindo lá da cidade de Oswaldo Cruz. Aí você contou para ele? Contei para ele, né? O que aconteceu? Aconteceu um fato assim, sabe aquela coisa. Aí o médico falou para mim, voltava, ele me deu alta meio-dia. Aliás, 5 horas da tarde. Falou, daqui 5 dias você volta, eu quero te ver você, quero te acompanhar você, muito bem. Mas deu 3 dias, procurei o médico. Surgiu manchas no meu corpo, manchas escuras, todo o corpo, mancha. Meu cabelo, que é castanho, ficou preto. A minha patroa falou, você está cabelo preto? Eu falei, lógico, fiquei deitado no asfalto, aquela enxurrada correndo, deve ser o cardume do asfalto. Eu falei, não, o cabelo lavava, não saía por, né? Aí eu procurei o médico, doutor Elias, estou com o corpo todo machado, aquela coisa toda. Ele olhou. Naquilo ele estava me examinando, chegou a equipe de ufologia de São Paulo, o doutor Mark Beverov, o doutor Guilherme Verde, o doutor Schoenberg, e uma equipe de ufólogos de São Paulo, foram lá no hospital e acharam por bem me levaram para São Paulo para fazer os exames lá, entendeu?
que elas tinham mais recursos, aquela coisa toda. Aí o médico atendeu o doutor Elias, falou, tudo bem, doutor, desde que o senhor me manda todo o relatório do meu cliente, né, que eu quero acompanhar a evolução do moço. E aí eu fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo, fiquei lá mais uns 5 dias na casa do Dr. Marcos Beveró, fez todos os testes de exame, foi feito eletroencefalograma, foi feito biópsia de daquelas manchas nas mãos, foi feito biópsia, eletroencefalograma, foi feito umas 5, 6 sessões de hipnose regressiva em São Paulo, nas quais ele nunca falou nada para mim, o qual foi o que houve, né? O eletroencefalograma, a biópsia, nunca ele falou nada para mim, e muito menos para o colega dele Catanduva. Ele faltou com a ética também na época, né? De ter mandado o relatório. E não mandou até hoje? Não mandou até hoje. Aqui vocês estão vendo uma nota fiscal, né, do Hospital Padre Albino, de número 3.843, datada do dia 22 de maio de 73, às 6h45 da manhã, 4.71, e aqui está a nota fiscal que ele pagou, 67,10 na época, né? E aqui estão os recibos, e aqui uma declaração do médico dizendo das condições que o senhor, o Nilson Pátaro, chegou ao hospital. Tudo comprovado com firma reconhecida dos médicos e enfermeiros do Hospital Padre Albino de Catanduva. Senhor Nilson, bom, o senhor viu também, o senhor foi abduzido, o senhor foi levado pelo disco? Foi. Como é que foi essa... Muito bem. Então, esse fato, no dia 22 de maio de 1973, o senhor viu a primeira vez? Foi a primeira vez. Aí passou. Televisão, jornal, comentário, tudo muito bem, distorcendo as notícias, né? Muito bem. Eu já tinha esquecido os fatos, São Paulo. Já tinha esquecido. Mas no dia 26 de abril de 1974, eu voltava da cidade de Marília. Né? Então, aquele dia eu falei para o meu patrão, eu falei, Lúcio, faz o almoço mais cedo, que eu vou na cidade de Marília e Júlio Mesquita, volto ainda hoje. Eu precisava falar com o prefeito da cidade de Júlio Mesquita. Ela fez o almoço 10 horas da manhã, eu peguei e fui embora. Nessa época eu tinha um automóvel Volkswagen, um Volkswagen do ano 74, um Volkswagen novinho do ano. Fui embora para Marília. Chegando em Júlio Mesquita, eu fui falar com o prefeito. O prefeito não se achava na cidade. Ele estava em São Paulo. Aí o assessor dele falou, ele deve chegar ainda hoje, deve esperar. Fiquei até mais 4h30, 5 horas, o prefeito não chegou. Ele falou, olha, Pátaro, o negócio é o seguinte, antes de você falar com o prefeito, você devia falar com o diretor de ensino, que mora na cidade de Marília, você vai lá conversar com ele, fica lá. Muito bem, peguei ontem e fui para Marília. Cheguei em Marília, também não encontrei o delegado de ensino. Eu saí de Marília por volta da manhã, umas 10 horas da noite. Tomei um lanche, uma lanchonete e vim embora para Catanduva. Uma viagem não vinha muito contente, porque não teve êxito na ida. Muito bem. E talvez nem na segunda, né? Eu saí de Marília, minha gente, era 10 horas, 10h30. E vinha vindo embora com esse Volkswagen. Quando ia chegando na região de Guarantã, eu conheço muito bem a região lá. Lá também passa o linhão da CESP, Centrais Elétricas São Paulo, procedente lá. O linhão que o senhor fala é a alta tensão, isso, que vem lá de Urubupungá. Muito bem. Eu ia com a tomada, não sei que uma de cinta assim, do lado de lá, após a baixada, no alto, lá atravessa o linhão. E eu vi uma espécie de circuito nos fios de alta tensão. São gozado, né? Um batendo no outro. Um batendo no outro. De longe dava a impressão que era escobrinha nos fios. Eu vou descer para tomar mais uns 100 km/h, me veio novamente aquele filamento de luz, aquela luz fina, com uma linha, aquela linha cortante, fina, que batia no meu rosto em cheio. Eu falei, meu Deus do céu, de novo. Falei, vai acontecer tudo de novo outra vez. O senhor Paulo, é negócio de novo. Eu, com o Volkswagen, descendo a 100 km/h, e eu não dirigi o carro, eu não fiz nada com o carro. Ele foi sozinho para o acostamento. Ele não andou 50 metros, para fazer tranco, parou o automóvel. Parou. E eu olho da minha esquerda, depois da cerca, uns 30 metros após a cerca, no meio do mato, um objeto parado, um objeto muito grande, parado. Igual aquele primeiro? Maior, eu achava que era maior, aquele objeto parado grande. E eu, quando vi o objeto, eu abri a porta do automóvel para sair correndo. E eu não sei se eu botei meus pés no chão.
É um negócio que a tecnologia, sei lá, a ciência, nós aqui nunca na vida, eu acho que nós nunca vamos alcançar. Eu não posso talvez estar dizendo, mas eu falo porque aqui não é admissível que pode acontecer aqui lá. E eu nem cheguei a colocar os pés no chão. Eu não cheguei a pé. A hora que havia para correr, uma espécie de facho de luz, uma espécie de uma esteira, vamos dizer assim, uma língua de sogra, esses brinquedos que as crianças sopram, vai lá e volta. A impressão que eu tive é aquilo. E eu não sentia apoiado em nada. E eu flutuei, minha gente. Eu flutuei. E foi para dentro da nave? Eu nasci dentro da nave, de baixo. Eu nasci. Gente, o senhor sabe quem estava lá, senhor Eduardo? Mas aí eu estou dentro do meu raciocínio, eu estou dentro do meu raciocínio, eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou dominando a minha situação. Quando eu entendo na nave, eu com sentimento ainda de deixar meu automóvel lá na estrada, abandonar sozinho, com a porta aberta. Né? E eu nasci dentro daquela nave lá. Era uma sala linda, maravilhosa. Em cima, uma espécie de uns fios vivos, dá a impressão de teia de aranha. Que fio parece que se mexia. Era uma sala redonda, azul, com os pontos intercalados de luz. Né? O senhor sabe quem estava lá na frente? No fundo da frente, que era uma sala oval, o mesmo rapaz que eu havia dado carona já quase um ano atrás. A minha cabeça entrava milhões de pensamentos naquele momento. Era milhões de pensamentos. O que poderia acontecer, pensando na minha família. Eu me senti preso com uma mosca, vamos dizer, um mosqueteiro, pode crer, um negócio de novo. E aquele rapaz lá, mas com todo o pensamento meu, que eu entrava e saía na minha cabeça, eu estou raciocinando, eu estou dominando essa situação. Mas eu me sentia uma certa segurança. Eu me sentia seguro, porque o rapaz que aí estava, eu já havia dado carona para ele. O senhor conheceu na hora? Eu conheci ele na hora. Eu já havia dado uma carona para ele. O mesmo semblante dele, aquela mesma vestimenta, aquele olho azul, cabelo amarelo, a parada. O senhor conheceu na hora? E eu me sentia seguro. Então, ele veio andando, esse moço veio andando com os dois braços levantados, me cruzou os braços no ombro, né? No ombro, e ele falou para mim, ou mesmo, já estou no nome, se acalme, nada de mal irá acontecer. Aí eu sentei numa poltrona muito bem confortável, uma poltrona grande, de encosto, uma poltrona vai de borracha. Eu sentei na poltrona, coloquei os dois braços assim na poltrona. Né? Desse momento aí, que eu sentei na poltrona, eu perdi meu controle. Eu perdi todo, sobre o meu, perdi o controle, não raciocínio nada. Então eu tenho as lembranças do que aconteceu desse dia 26 de abril de 1974 até no dia 2 de maio. Então são as lembranças que eu tenho que se passou lá dentro. O senhor foi quantos dias dentro do disco? Eu fiquei 5 dias e 4 horas mais ou menos. Dentro do disco? Dentro dele. Muito bem. Mas o senhor saiu daquele local ali? Saí. Bom, desse momento... Não saiu não, o disco saiu. Desse momento aí que eu me apaguei, eu só me lembro, minha gente, de ter me deixado na cidade de Colatina, Espírito Santo. Isso depois de 5 dias? Depois de 5 dias e 4 horas. Então as lembranças que eu tenho é o seguinte. Então, senhor, vamos rememorar. O senhor foi levado do estado de São Paulo, né, perto de Marília, aqui no pé de São José do Rio Preto, para Colatina, no Espírito Santo. Perfeitamente. Onde o senhor foi deixado? Foi deixado na cidade de Catuá, um bairro chamado Catuá, município de Colatina, estado do Espírito Santo. Os senhores deixaram o senhor aonde lá? Deixaram no morro maior de 1.000 metros, 1.200 metros de altura. E dentro disso, o que aconteceu com o senhor? Muito bem. Então, eu me lembro muito bem, após me apagar, eu me lembro que esse rapaz me colocou uma vestimenta metálica, com um capacete. Ele me colocou a mão num determinado local, aí eu abri um visor, eu pude ver uma cidade. A impressão que tinha uma cidade europeia, de tetos bastante caídos, sabe? Na medida que eu vi aquela cidade, também via um ovo muito grande subindo entre nuvem. Dava a impressão de ter entrado onde eu estava. Você entrou, não sei. Muito bem. Eu me lembro que ele me colocou uma pulseira dourada no punho, aqui, uma pulseira mais ou menos de 4 centímetros de largura, uma em cada punho e uma pulseira em cada tornozelo do pé. Me colocou essa vestimenta, me acondicionou numa caixa, então uma caixa de isopor, com o formato do corpo humano. Formato do corpo humano. Eu fui acondicionado naquela caixa aí. Não sei se ele fechou, não sei se era de dia ou de noite. Muito bem. Aí eu me lembro de estar numa outra sala, bem maior,
que ele podia ser dentro do disco que eu estava, porque essa sala era grande, mas uns 15 metros de comprimento, uns 20 metros de altura, onde existia também um cilindro muito grande, do piso até no topo, um cilindro muito grande. Eu estou sentado numa das cadeiras, tinha 5 cadeiras, muito confortável, estou sentado ali na cadeira. E tinha um aparelho na direita, um aparelho na esquerda, mais parecido com os bebedouros d'água, esse que a gente aperta toma água. 3 pessoas da minha direita, encapuçadas, que eu não sei se era homem ou mulher, encapuçadas de cima da cabeça até os pés. E eu estou sentado aí, numa das cadeiras. Surge na minha frente, 3 ou 4 pessoas, pessoa humana, pessoa nossa, um cidadão de 40, 50 anos de idade, de terno, gravata, certo? Andando, uma fila indiana, um atrás do outro, estou olhando essas pessoas passar. Senhor Paulo, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, o que eu vi em seguida, a minha própria pessoa vinha vindo, eu vinha vindo. Então o senhor foi clonado. Eu fizeram uma cópia do senhor. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu saí da direita e venho andando. Era eu, minha pessoa era eu, o meu eu lá, eu andando. Eu fui lá adiante, voltei. O senhor vendo o senhor? Eu vendo eu. Quando eu voltei, ele ficou na minha frente 5 metros. Eu levantei, fiquei na minha frente do meu sócio, a pessoa no metro. Só que eu estava com a vestimenta da primeira vez. A primeira vez eu usava uma calça amarela. Da primeira vez o senhor viu o disco? Eu usava uma calça amarela, camisa vermelha, né, e de óculos de aros escuros a primeira vez. E o mesmo blazer que eu usava. A segunda vez eu usava uma calça marrom, camisa azul listrada e de óculos de aros dourado. Então a vestimenta era outra. Mas era eu, São Paulo. Era eu, não era jogo de televisão, jogo de imagem, robô, era eu em carne e osso. São Paulo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho certeza absoluta. O senhor está lá em cima, hein? Em algum lugar desse universo, eu tenho certeza que eu estou. Porque o senhor conversou com o senhor? Era eu que estava lá. O senhor conversou com o senhor? Não. E eu via os olhos dele, as pálpebras piscar, se mexer. Era eu em carne e osso. E eu voltei na casa e sentei. Ele pegou, andou, ele foi, voltou e sumiu. Sumiu. Muito bem. Aí eu me lembro quando a nave me deixou no morro. Não sei de que maneira ela deixou no morro lá. O senhor bebia água, o senhor comia? Não me lembro de ter feito necessidade fisiológica, comer, beber nada. Interessante que eu fumo. Eu tinha um maço de cigarro, só foi abrir esse maço de cigarro lá no morro, de madrugada. Ninguém mexeu? Não. Então, aí eu me lembro quando eu já estava em terra firme, dentro do meu raciocínio, eu me lembro que a nave subiu, mas subiu com tudo, eu acompanhando com o olho. Para em seguida ela descer. A impressão que eu tive é que ela desceu na terra. Eu falei, puxa vida, essa máquina desceu na terra. Né? Para em seguida ela tornou a subir e sumiu naquela imensidão. Eu não sabia onde estava. Eu olho no relógio, esse relógio aqui, ó. Olha no relógio, era 3:30 da manhã, 4 horas, uma coisa assim da manhã. Eu falei, meu Deus, onde eu estou, meu pai? Né? E eu de pé, eu tinha medo até de respirar, porque eu não sabia onde estava. Né? Aí eu fiquei mais 15 minutos, 20 minutos, parado aí. Mas eu estou dentro do meu raciocínio, estou dominando a situação. Eu abaixei, peguei a terra, né, cheirei, realmente era terra, capim, né? Escutava grilho cantar, curando, falei, meu Deus do céu, onde eu estou? E fiquei 20 minutos, aí falei, eu vou me locomover. Pus a mão para trás assim, percebi que tinha uma pedreira muito alta. Aí comecei a andar. No andar, eu caí, comecei a rolar. Torci o tornozelo, tá? Aí eu percebi que estava em um lugar muito alto, um lugar de bastante declínio. Né? Eu rolei, aí veio o desespero. Comecei a gritar, chorar, aquela coisa toda. Falei, que deve ter bicho, né? Deve ter na selva, sabe? Até ganhar uma pedra muito grande, subi na pedra perto de uma fenda, e eu me agarrei naquela fenda, sabe? Uma pedra cheia de lodo, né? E fiquei gritando. Aí veio uma chuva forte. Aquela chuva foi a coisa mais legal que podia ter vindo. Foi uma chuva tão boa para mim, foi tão benéfica, porque aquela chuva fria me lavou. Eu fiquei novo, Paulo. Eu fiquei novo, com vontade de viver, com vontade de fazer tudo. Né? E naquele dia amanheceu. Ia amanhecer às 6 horas da manhã, mas antes de amanhecer eu escutava alguém lidando com gado. Sim. Bem distante, que estava lidando com gado, o pessoal estava na ordenha de leite, não sei. Aí de amanheceu, foi descendo o morro, foi descendo, né? Era um morro, aí vinha um morro muito alto. Aí eu abri o meu macigar, eu acendi o cigarro, falei, eu não fumei, né?
eu saí de casa dia 24, hoje dia 2 de maio, tudo bem. E ganhei a rodovia. Ganhei a rodovia, mais ou menos a 1 quilômetro, ganhei a rodovia, passei a seca, peguei o sentido lá direito, onde eu ouvi os gritos. Cheguei lá, mais ou menos 500 metros onde é pela rodovia, tinha um cidadão sentado no morão da porteira, é o senhor César Minelli, fiquei sabendo depois, um dos grandes pecuaristas de Colatina, ele que me deu toda a marida lá na cidade de Colatina. Ele sentado no morão da porteira, eu cumprimentei, eu falei, bom dia, moço. Ele falou, bom dia. Quando ele respondeu bom dia, fiquei contente, né, porque ele usa a nossa língua, ele falou, estou no Brasil. Aí eu falei, escuta, meu amigo, que lugar é esse aqui? Eu falei para ele, eu não sou bandido, não sou louco, não sou nada não. Que lugar é? Ele falou, aqui é Catuá. Ele falou, aqui é Catuá, município de Colatina, estado do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, meu amigo, eu quero a ajuda do senhor. Eu falei, o que houve? Eu falei, eu sou da cidade de Catanduva, estado de São Paulo, saí de cá no dia 24 de abril para ir na cidade de Maria para voltar no novo dia, e estou me achando que hoje é dia 2 de maio. Aí ele falou, mas vem cá, rapaz, era o senhor que está nesse morro aí, gritando essa madrugada? Eu falei, era eu, sim, senhor. Ele falou, o que o senhor está fazendo lá? Eu falei, eu não estava fazendo nada, não estava fazendo nada lá. Aconteceu um fato para mim assim, e estou me achando aí. Eu falei, então o senhor espera um pouco, que eu levo o senhor para a cidade, né? Ele acabou a ordenha do leite, né? E tinha uma perua Willis. Aí ele falou para o peão dele, dá um copo de leite, uma caneca de leite. Aí deu um vaqueiro dele, um cara de bonde dele, chamado bonde, um vaqueiro, com uma caneca de leite quente, tirado da vaca naquela hora. E eu falei, eu não quero tomar leite não, eu quero tomar água. E ela falou, puxa vida, de madrugada, filha, de manhã, esse cara que não quer tomar leite, tomar água, tudo indicava que poderia estar bêbado, né? Eu falei, então dá água pro moço. Eu peguei, me deu uma caneca, tomei água, mas tomar água doidado mesmo. Aí ele cagou a ordem de leite, montou na perua lá e me levou para a cidade. Eu falei, eu quero chamar para a delegacia de polícia, quero passar um rádio para Catanduva, o pessoal saber onde eu estou, o pessoal está tudo apavorado em Catanduva. Eu falei, tá bom, mas acharam o carro do senhor, senhor? Aí a polícia aí de Guarantã localizou meu carro, né, e levaram para minha casa, em Catanduva, né. Aí ele me levou para a casa dele, o César Minelli. Chegou lá, mandou para o patrão dele me tirar a roupa, me deu uma roupa dele para secar aquela roupa toda molhada, eu fui dormir. Antes disso, eu telefonei para Catanduva, né, que me achava em Colatina, assim, né. Aí fui dormir. Quando foi meio-dia, acordei, o César Minelli falou, moço, aí tem um pessoal que falar com você. Mas se achar o prefeito da cidade, se achar o deputado estadual, se achar o secretário do governo, o doutor César Pichini, o juiz de direito, o Leão Vasconcelos, o doutor Rui Loura, o Wilson Aragão, todas as autoridades da cidade queriam, né, saber de mim o que tinha acontecido. Porque o comentário que ocorreu na Colatina, que o César me falou, trouxe um camarada, você um fato assim, lá ocorreu a notícia, é um negócio de louco, que um marciano havia caído, rapaz. É um negócio de louco. O pessoal da cidade achava que aquilo realmente era verdade, porque se achavam todas as autoridades, dois policiais na casa do senhor César Minelli. Isso que eu entrei no curso ao meio-dia, quando era 8 horas da noite, ainda nós estávamos conversando. Foi quando entrou o capitão de polícia, ele falou para o doutor juiz, doutor Leão Vasconcelos, falou, o moço não pode ficar na casa do seu César. Tem uma multidão aí fora, quer invadir a cada hora, quer ver o homem. Aí o juiz falou, então é bom levar esse moço lá para a delegacia de polícia, aos pés na sala dos oficiais, né? E assim foi, eu fui lá para a delegacia, aí no dia seguinte o meu irmão de Catanduva, o meu finado irmão Éder Pátria, o meu primo Antônio Pires da Chagas, né? O meu cunhado Francisco Sanches, foram em Colatina me pegar para levar para Catanduva, que eu não tinha condições psicológicas, né? Esse jornal também é de Colatina, no Espírito Santo, datado de 6 de maio de 74, onde o senhor Onilson levou até o morro onde foi deixado pelo disco repórteres e autoridades de Colatina na época. Esse é o fazendeiro César Minelli, que o senhor Onilson narrou há poucos instantes atrás. Foi uma pessoa que foi a primeira pessoa a avistar ele após ter sido deixado pelo disco Colatina no Espírito Santo. E até hoje o senhor não teve contato com esse pessoal mais? Não. Foi a primeira e última vez? Foi a primeira vez, depois disso nunca mais vi. E a saúde do senhor, teve algum problema? Graças a Deus, sempre boa. Sempre teve boa, nunca teve anormalidade nenhuma. Qual a definição que o senhor tem sobre tudo que aconteceu com o senhor? No que se refere à saúde
e mesmo no organismo do senhor? Aconteceu alguma coisa normal? Não, quanto à saúde, tudo normal. O que eu tiro disso aí tudo, meu amigo Paulo, é o seguinte: eu sou uma pessoa hoje que eu não tenho, sabe, não tenho vaidade lá, eu não tenho. Eu, se eu morrer agora, aqui nesse exato momento, eu morro feliz, eu sou um dos caras mais privilegiados, eu sou, porque eu não tive uma experiência, eu tive duas. Então essa experiência que eu tive, minha gente, é qualquer coisa extraordinária, apesar de tanta gente falar tanta coisa, sabe, de aumentar os caras. O senhor acreditava em disco voador? Não, nunca. Até aquela data, nunca tinha lido a respeito de nada. Nunca tinha lido a respeito e não acreditava também. Quando eu via falar, alguma vez que eu ouvia falar, eu pensava nisso, pensava, deve estar tudo louco. Agora, para mim, aconteceu 2 vezes, não uma, 2 vezes, eu não sei porquê. Eu não tenho instrução nenhuma, não tenho nada, né? Mas aconteceu 2 vezes comigo. Bom, o senhor foi levado uma vez. Foi levado uma vez. E a primeira vez o senhor viu, né, foi uma sequência. Foi uma sequência. Né? Eles começaram a trabalhar com o senhor na primeira vez. Então, o senhor Paulo, eu acho, no meu modo de entender, não sei, depois disso a gente conversou com bastante gente, por exemplo, com o nosso amigo, o senhor Eduardo, né? Uma pessoa extraordinária, que tem dado nosso apoio e tudo aqui, né? O Eduardo Coutinho Maia. A gente tem conversado o seguinte: então, o que eu aprendi com isso aí? Eu sei, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho vaidade. O senhor tinha medo de morrer antes? Hein? O senhor tinha medo? Tinha, mas depois eu não tenho medo de morrer, não. Eu não tenho medo de morrer, não. Então, agora é o seguinte, eu fico pensando, se der o seguinte, meu Deus do céu, eu submeto a qualquer tipo de teste, qualquer detector, se existir algum detector de mentira que prova que o cara está mentindo, eu estou aqui para submeter esse teste. Submeto qualquer tipo de hipnose, eu submeto qualquer tipo de exame. Eu não sou louco, eu sei o que eu estou falando. Senhor Elias, com respeito à imprensa mundial, quer dizer, o senhor foi focalizado na imprensa de quase todo mundo. Foi. Que vieram aqui no Brasil fazer essa matéria com o senhor. Vieram. Inclusive, na minha casa teve um grande coronel da aeronáutica, o coronel Galeno Gonçalves. Ele, quando Francisco Fato Williams esteve na minha casa, ele, como é o juiz de direito na cidade de Catanduva, o delegado, que esteve lá na minha casa, queria saber de tudo a respeito. Eu contei tudo para ele. Esse coronel da FAB? É, coronel da FAB. Na época ele era coronel atuante da FAB. Outra coisa que eu quero contar para o senhor, senhor Dorno. Estando na minha casa depois dos fatos, um dia lá eu fui convidado a participar de um curso em São Paulo. Eu tinha uma professora em São Paulo, a doutora Eleonora Rossi de Mendonça, estava ministrando um curso de ufologia para o pessoal em São Paulo. Esse curso estava sendo realizado no Hotel Holiday em São Paulo. Ela me convidou, eu falei, eu tenho um curso, né? Falei, nossa, no encerramento do curso, eu quero que você narre que você passou. Muito bem. Aí eu fui nesse curso lá. Quando terminou o curso, aquela reunião toda, o pessoal conversando, me dando os parabéns, um elemento da Argentina, um professor da Argentina, não me lembro o nome dele, nesse Escalante, não me lembro o nome dele agora. Ele falou, acompanhou com a sua história todinha, ele falou para mim. Eu falei, toda a sua história. Como? Todo mundo sabe, ele é jornal. Eu falei, não sei. Me levou numa sala separada, ligou um gravador, e eu comecei a ouvir uma gravação interessante, que eu não havia dito aqui para ninguém. Porque naquela gravação, eu ouvi a minha patroa oferecendo café para a gente, eu tinha um cachorrinho chamado Pupi, o cachorrinho latindo, a minha filha chamando, as meninas, sabe? Aquelas coisas, batendo porta, não tinha feito aquela gravação. Eu falei, mas interessante que eu não fiz essa gravação com ninguém. Eu falei, eu fiz sim. Se não me lembro, um dia, na sua casa, foram 2 homens, 2 rapazes, muito bem apanhados, se dizendo viajante, vendedor. Eu falei, foi assim, de novo. Aqueles elementos não eram viajantes, eram 2 elementos da CIA. Ele falando para mim. Mas ele não tinha gravador? Eu falei, não tinha. Eu falei, não, você não viu, mas tinha. Eu falei, não tinha gravador. Então veja bem até onde foi o negócio. 2 agentes da CIA do Estado Unidos. Quem me disse foi no hotel de São Bernardo do Campo, onde eu participava desse curso que a doutora Eleonora Rossi estava ministrando, né? E esse elemento pôs a gravador e eu ouvindo toda a conversa que eu falei com o rapaz lá. Aí os rapazes tomaram o café, daí 1h30, 2 horas, acabei de fazer, foram embora. Ouvi quando eles foram embora, deixaram o automóvel na rua do lado da minha casa, escutei quando deu a partida no automóvel, não deixaram vir na minha casa. Então aí fiquei pensando, puxa vida, de fato, assim ele disse que era pessoal da CIA, se é, não sei, né?
E assim foi, senhor Paulo, a primeira experiência, a segunda experiência, está entendendo? E como eu disse para o senhor, e para o telespectador, quer dizer o seguinte: se eu morrer agora, minha gente, eu sou a mais feliz do mundo. Eu sou. Então o senhor gostou de ter ido? O senhor gostou da experiência? Sim, eu gostei porque é uma experiência extraordinária, é um negócio extraordinário. O senhor, dentro da nave, no interior da nave, o senhor deu para o senhor prestar atenção? O que o senhor guardou mais na memória? O que mais lhe chamou a atenção dentro da nave? Olha, era uma sala redonda, a impressão era almofadada, né, com os pontos de luz intercalados. E eu pude ver, me lembro, as lembranças que eu tenho, era a espécie de um visor, vamos dizer que no painel de um Volkswagen, um para-brisa Volkswagen, eu pude ver 3 pessoas, mas via de costa, sabe? Eu podia ver da cintura para cima. A impressão que eu tinha é que as pessoas estavam sentadas num carrinho. Então eles estavam eles dirigindo aquela nave lá. Porque toda hora que eu vi uma, eu vi 3, eu vi 3 pessoas, mas via só nas costas, sabe, da cintura para cima. Tá certo. Então, também encapuçada. Aquele levantamento, aquele ovo, aquela cidade tipo europeia, sabe? Aquele ovo subindo dentro do... O senhor acha que o senhor foi no outro planeta e voltou? O senhor saiu do nosso planeta? Eu acho que sim, porque, Sr. Paulo, porque a primeira nave, aquela sala, era bem menor de onde eu vi aquele desfile. Aquele desfile era um salão bem maior. Desfile de pessoas que você viu, senhor? Não poderia ser dentro da nave. Devia ser em outro local, porque era bem maior. Não deu para o senhor conscientizar onde o senhor estava? Não, absolutamente. Não sei se era de dia ou se era à noite, se eu alimentei, se eu bebi, se eu não lembro nada disso. Então isso, do momento que o Alex, vamos dizer, eu dominei o nome de Alex, desse rapaz, na apresentação da primeira estado lá eu andava, ele me falou qualquer coisa de nome, está entendendo? Eu entendi Alex, né? Então, vamos dizer, esse moço, daquele momento que ele estava na sala aí, até a descida lá em Colatina, só a lembrança que eu estou tendo, né? Aquele desfile, aquele pessoal, a minha própria pessoa, né? Aquele levantamento, aquele ovo, né? E o senhor quer que eu vou dizer mais? É uma experiência fantástica. E o senhor teria medo de ser abduzido de novo? Não. Só que é o seguinte, João Paulo, se eu for novamente ser abordado hoje, amanhã, depois, eu nunca mais irei falar para ninguém, a não ser para os meus amigos. Não falarei para a imprensa, jornal, não, porque deturpam. Jornais falou cada coisa a respeito que não é possível, sabe? Aumentaram muito. Você falava uma coisa, publicava outra. E eu irei consultar, sim, o pessoal que eu conheço, os ufólogos sérios que tem, né? O Claudio Corvo, o nosso amigo Eduardo Coutinho Maia, o Ney Matiel Pires, o saudoso nosso amigo General Moacir Uchoa, que tem na minha casa, foi o hóspede oficial de Catanduva, o grande Dr. Walter Billy de Catanduva, Dona Irene Granque. Quer dizer, tudo isso, Paulo, tudo isso que passou comigo, eu só tive desgosto na vida. Aborrecimento, desgosto, sabe? Sem credibilidade, muitas vezes, em certos lugares também, porque os matos correm. Mas eu ganhei. O senhor já chamou o senhor de louco? Não. Mas segundo falaram, né? E o que eu ganhei com isso tudo, Eduardo, é a amizade. A amizade que eu tenho desses grandes ufólogos que tem no Brasil. O Eduardo, o General Uchoa, o saudoso, Walter Billy, o Irene Grande, Claudio Corvo, Ney Matiel Pires. Quer dizer, o nosso amigo de Rio Preto, o doutor, me falha a memória agora, então eu ganhei a amizade desse pessoal todo, e para mim isso é muito importante. O meu amigo Bertolli, que na época eu não conhecia, depois disso acabei conhecendo, é meu particular amigo. Então essas são as vantagens que eu tive de conhecer esse pessoal todo, né, que estuda ufologia, né? Senhor Nilson, quantos anos o senhor tem hoje? Eu estou hoje com 65 anos de idade. E quando o senhor foi abduzido, o senhor tinha... 41 anos de idade. 41 anos de idade. 41 anos de idade. E o senhor notou vocês tiraram algum sangue do senhor, alguma coisa? Não lembro absolutamente nada, não. Quem me tirou sangue de mim lá em São Paulo foi o Dr. Marco Beverão, dos exames que ele fez. Mas na nave não? Não, na nave não lembro absolutamente nada. Só me lembro de colocar as pulseiras no punho, né? Em cada punho, uma pulseira em cada tornozelo da perna, né? Foi colocada aquela vestimenta que se ajustava automaticamente no corpo, foi acondicionada aquela caixa, né?
com um capacete. Tá dizendo? O senhor foi para a caixa com a vestimenta? Foi com a caixa com a vestimenta, aquele capacete. Capacete leve, isso, capacete sem motoqueiro, com visor na frente, né? Era um capacete bastante leve. Foi acondicionar naquela caixa lá. De isopor? Para mim era uma casa de isopor. Sim. Depois eu me lembro, né, de estar naquela sala grande, como eu já informei, né? Depois só colocar isso na casa de isopor, você não viu mais nada? Não vi mais nada, não vi mais nada. Não, desde o momento que eu sentei na cadeira, né, o senhor tinha vaga lembrança, parece que estava dormindo, sonhando e tal. Até eu me sentar naquela cadeira, que o rapaz de olho azul, né, que ele estava lá na sala, até eu estava dominando. Quando ele me colocou a mão no ombro, está entendendo? E eu vou o seguinte, viu, São Paulo? E quando ele colocou a mão no ombro, eu pude perceber nesse rapaz o seguinte, que ele tinha um sorriso, mas eu vou dizer assim, não era um sorriso, vamos dizer assim, de alegria, não. Eu podia perceber que era um sorriso, mais ou menos assim, de uma certa, sabe, tristeza, sei lá, não um sorriso, você percebe que uma pessoa está rindo de alegria, né? E naquele momento que eu sentei na cadeira, até a descida em Colatina, aí são as lembranças que se passou. Sim. Mas lembrança nítida que é perfeito que... Ninguém conversou com o senhor em português na nave, nada? Não. Só outra coisa. Eu quando conversava com esse rapaz, eu falava com ele, mas eu não ouvia a minha voz. Eu não via. A dele eu via, mas eu não via a minha. Eu vou dizer, eu recebia a mensagem, sabe? E eu respondia, fomos conversando com ele. Quer dizer, mas eu não via a minha própria voz. Aqui estamos vendo a fotografia do senhor Nilson Pátaro, num jornal alemão, que foi publicado no mês de janeiro, né? Fevereiro de 1982, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Esse é um jornal italiano que trouxe uma página, inclusive uma fotografia da cidade de Colatina, no Espírito Santo, retratando o caso do senhor Nilson Pátaro, datado de outubro de 1974. Aqui, uma outra página do jornal, mostrando o carro em que o senhor Nilson Pátaro viajava, relatando aos leitores o que aconteceu no Brasil naquela época. Aqui já um jornal também da cidade italiana, de uma cidade italiana, trazendo reportagem do senhor Nilson Pátaro. Esse também é outro jornal italiano. Este é um jornal publicado no Espírito Santo, que publica o que aconteceu com o senhor Nilson Pátaro, e um médico afirmando que ele é um homem perfeito, uma pessoa perfeita. Depois dos exames realizados na cidade de Colatina, no Espírito Santo. O jornal é datado de 4 e 3 de maio de 1954. Esta é uma revista americana de divulgação da ufologia mundial, datada de setembro de 1973 e de número 37, focalizando, como vocês veem, o fantástico incidente de Catanduva, mostrando uma página sobre o que aconteceu com o senhor Nilson Pátaro. Senhor Nilson, nós agradecemos a presença do senhor aqui em nossos estúdios, por ter vindo a nosso convite, a convite do ufólogo Eduardo Coutinho Maia, que tão gentilmente convidou o senhor para aqui comparecer no nosso programa, e queremos dizer ao senhor que estamos às ordens do senhor para qualquer outra consideração que quiser ou fizer necessário. Eu quero agradecer também essa oportunidade, né, da TV Universitária, nosso amigo Eduardo, né? E eu quero dizer o seguinte, minha gente, eu, como já falei várias vezes aqui, eu sou privilegiado, e eu sou Eduardo, porque uma coisa eu vou dizer para o senhor, a tecnologia, a sabedoria, porque é qualquer coisa extraordinário. Aquela nave, eu subi por aquela coisa, eu me vi a minha pessoa lá dentro, eu tenho certeza absoluta, minha gente. O Nilson Pátaro, eu devo estar em algum lugar desse universo, eu devo estar, porque foi feito sim a minha cópia. Senhor, muito obrigado. O ufólogo Eduardo Coutinho Maia está em nossos estudos e vai dizer, ele que acompanhou
este fato em que foi narrado nesse programa pelo representante comercial Nilson Pater, e ele acompanhou juntamente com outros ufólogos, ele vai dizer quais os parâmetros que chegaram aos ufólogos com respeito a esse caso. Eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Universitária por mais esta oportunidade e ao Paulo Nogueira. O caso que nós chamamos de Nilson Pátero não paira mais dúvida. A casuística de Nilson Pátero é reconhecida no exterior, em quase toda a literatura ufológica. Existe um capítulo dedicado ao caso Pátero. Nós tivemos uma das últimas edições de Dona Irene Granke, no seu livro Os Abduzidos no Brasil, que ela dedica um capítulo contando toda a trajetória do caso e o estudo de Nilson Pátero. Nós tivemos também, na década de 74, ele foi convidado no programa do Flávio Cavalcante para se tornar mais público a ocorrência, e na época Brasília, por ordem do governo, mandaram cortar, e ele teve até, o Flávio Cavalcante ficou muito chateado na época e não apareceu na televisão. Foi anunciado, teve as chamadas e não colocaram o programa no ar, que veio ordem de Brasília para não colocar. Isso em 1974, a repressão era muito grande. Hoje, com essa abertura, com esse trabalho que você vem fazendo, esse trabalho sério, uma emissora educativa e séria, nós aqui trouxemos este caso do Nilson Pátero, não com sensacionalismo, para mostrar para as pessoas os casos antigos, que nós temos pesquisando esses casos, para entendermos muita coisa que está acontecendo agora no meio ufológico. É um caso antigo, mas como não podia ser divulgado na época, está sendo divulgado a partir de agora, né? Claro, com maior abertura, com maior critério, com maior lisura, com maior respeito também. Claro, você vê, hoje se fala tanto em clonagem, né? Daqui para lá, e nada mais, nada menos que esta cópia que ele está se referindo pode ser perfeitamente um clone do Nilson Pátero. Voltando à pergunta, quer dizer que, na sua opinião, como ufólogo e de seus colegas, a narrativa, o que aconteceu com o Nilson Pátero é verdadeiro? Sem dúvida nenhuma. Pelo ufólogo Claudeir Corvo, não estou autorizado, mas eu falo também por ele, que já conversamos várias vezes nas palestras. Ele está fazendo um trabalho de 50 anos de ufologia no Brasil. Sempre é lembrado Catanduva por o caso Nilson Pátero. Eu, pessoalmente, já acompanhei com ufólogos daqui de São Paulo, o pessoal da sociedade, que você conhece bem, que eu não estou autorizado a mencionar o nome aqui, mas são duas pessoas da sociedade daqui de Uberaba, que já há uns anos atrás nós acompanhamos, estivemos em Catanduva, gravamos um vídeo, eu tenho um vídeo recente, que é a mesma coisa que ele falou aqui para os telespectadores da TV Universitária. É a primeira vez que o senhor Nilson Pátero vem em televisão? Ele já esteve, mas eu acredito que um depoimento desse, de 1 hora, não sei, foi até quase mais de 1 hora, eu acredito ser a primeira vez. Eduardo, mais uma vez, nosso agradecimento por ter comparecido aqui em nosso estúdio, juntamente com o senhor Nilson Pátero e também com o professor Valdecir Bertelli. Encerramos aqui o nosso Cidade Especial de hoje, que focalizou objetos voadores não identificados. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 19 horas. Até lá.